Você já fez o seu planejamento de 2026? A gente está numa semana especial, né? Nos últimos dias de 2025, e esse é um momento propício para você refletir, considerar como é que você quer caminhar em 2026. Mas uma pergunta interessante que pode surgir para muitos é como é que eu me organizo no fim das contas para ter um bom planejamento para 2026? E é isso que a gente vai tratar nesse vídeo de hoje. Meu nome é Alan Porto, eu sou pastor e professor, e aqui nesse canal você encontra recursos para correr menos e andar mais, para redescobrir alegria e energia, para responder aos chamados de Deus para a sua vida. Então, como a gente já fez em outras ocasiões e eu estou tentando imprimir esse tipo de dinâmica aqui no canal, eu quero compartilhar com vocês um texto que eu escrevi, dessa vez em parceria com o ChatGPT. Por quê? Porque o ChatGPT providenciou para mim uma estrutura de planejamento do ano. E eu acredito que isso aqui pode funcionar como um roteiro muito legal, muito interessante para tanta gente que quer caminhar de uma forma mais organizada, mas não sabe exatamente como fazer, por onde começar ou o que observar como pontos fundamentais no planejamento de um ano. Então vamos lá? Deixa eu colocar aqui o texto para a gente ir lendo juntos. Então esse texto está publicado no meu Substack. Deixa eu ver se aqui fica melhor para vocês olharem isso. Então esse texto está publicado no meu Substack. Então se você entrar lá em alenporto.substack.com, você consegue acessar esse material. E ele diz assim: planejando o ano. Fim de ano é um período propício para fazer a avaliação da caminhada até aqui e para organizar os próximos passos. Se desejamos ser intencionais em uma vida para a glória de Deus, o planejamento deve ser seriamente considerado por nós. Tudo deve começar com um alinhamento do coração, para que não nos percamos em muitas metas e projetos, até mesmo em muitas conquistas, sem que estejamos seguindo a direção e o alvo correto. É possível ganhar o mundo e perder a alma. Isso seria a pior coisa para nós em 2026. O coração alinhado permitirá que avaliemos nossos sonhos, desejos, métodos e a caminhada para abandonar o que precisa ser abandonado, modificar o que precisa ser transformado e fortalecer o que está adequado. Com as motivações ajustadas e o coração no lugar correto, podemos pensar em um planejamento para o ano. Estamos em um momento interessante da história, porque as inteligências artificiais se apresentam como boas auxiliadoras para tarefas diversas, inclusive a de planejamento, possibilitando estruturações e a identificação de pontos cegos em nossos planos. Elas também ajudam aqueles que desejam se organizar melhor, mas não sabem por onde começar. Sabendo disso, perguntei ao ChatGPT o que deveria conter um bom planejamento anual, e a resposta dele foi muito útil. A estrutura que ele propõe pode funcionar como um guia saudável para quem deseja caminhar em 2026 com a direção e o ritmo ajustados. Abaixo coloco a proposta do GPT com alguns comentários meus. Essa proposta sempre pode ser ajustada conforme a realidade pessoal e a identificação de outros aspectos mais úteis e necessários. Porém, é abrangente o suficiente para guiar a maioria das pessoas. Meus comentários vão em itálico. Então, deixa eu fazer uma pausa rápida aqui, só para você captar bem o que eu estou apresentando. Então, a gente está pensando num momento em que é bom, que é propício para a gente planejar o ano. Só que, antes de você pensar meramente assim nas suas metas e coisas, né, relacionadas, primeiramente você precisa fazer o trabalho de alinhamento do coração. Porque não adianta nada você ter boas metas e clareza sobre o que você deseja atingir em 2026, se aquilo que você deseja atingir não tem o foco em glorificar a Deus, não parte de uma submissão ao plano de Deus para a sua vida. Enfim,
não tem esse tipo de maturidade espiritual. Então você pode correr muito e fazer muitas coisas, mas fazer tudo isso na direção errada. E aí, no fim das contas, é um pouco daquilo que Jesus mencionou, né? Duas coisas. Uma é ganhar o mundo e perder a alma, e a outra é aquele cara que produziu muito a ponto do celeiro dele já não caber mais, aí construir um celeiro maior e muitas realizações, muitas conquistas, muita produtividade, mas em vão. Jesus diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Então, primeiramente, o coração precisa ser trabalhado, alinhado, para que, com o coração ajustado, a gente possa seguir a direção correta e ter, assim, as motivações adequadas para o que a gente vai buscar em 2026. Então, uma vez que esse trabalho esteja sendo feito, a gente pensa no planejamento efetivo, né, de 2026. E aí eu usei o ChatGPT, ele providenciou uma estrutura e vamos então caminhar por essa estrutura aqui. O que deve conter um bom planejamento anual? Primeiro, visão geral do ano. Então, essa é a proposta do ChatGPT. Tá? E aí eu faço alguns comentários. Então, visão geral do ano, proposta do GPT, meu comentário. É interessante que o GPT comece com isso, porque clareza é um dos pilares fundamentais para produtividade. E ter uma visão abrangente é o que permitirá que as visões mais concentradas e específicas tenham conexão e sentido. Então, dentro de visão geral do ano, o GPT propõe, né? Você deve ter uma palavra ou frase do ano, um tema norteador. E aí eu comento, você pode usar um tema para guiar a rota, percebendo a história que está sendo contada por sua vida nesse e seus momentos. Alguém que vai ter seus primeiros filhos nesse ano poderia perceber que esse é um ano de muitas adaptações e crescer na consciência dessa realidade. Alguém que está em um ano no qual se aposentará pode descrever esse como um ano de transição. Alguém vindo de um burnout pode traçar a rota de 2026 como um ano de desaceleração, etc. Então, se usar uma palavrinha para descrever o ano, ou um tema nesse sentido, já ajuda você a crescer um pouco na consciência do seu momento. Além disso, o GPT propõe valores e princípios para guiar as decisões. Então, eu comento, né, basicamente com uma pergunta: quais critérios fundamentais guiam a sua vida? Então, isso pode ajudar muito para você estabelecer o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Então, se um dos valores fundamentais que você estabelece é o de tempo com a sua família, então, se aparecer uma ótima oportunidade profissional, mas que demande que você more em um lugar afastado da sua família, você perca o contato com a sua esposa ou com seus filhos, ou, enfim, de alguma forma você negligencie esse cuidado familiar, então, de acordo com esse critério, você pode olhar e dizer: ok, o dinheiro é bom, mas o meu valor fundamental me encaminha numa direção diferente. Eu não vou aceitar essa proposta. Ainda o GPT, áreas de foco prioritárias. Então, máximo de 3 a 5 para manter clareza. Aqui eu comento. O autor Tim Challies nos ajuda a organizar isso no livro Faça Mais e Melhor. Identificar as suas principais áreas de responsabilidade pode funcionar como uma boa estrutura para entender as suas demandas. Pessoalmente, tenho 5 áreas fundamentais de responsabilidade: pessoal, família, igreja, ensino e BJC, que é esse ministério nas redes, né? Então, eu identifiquei as minhas 5 grandes áreas de responsabilidade e as coisas que eu faço se encaixam, né, nessas 5 grandes áreas. E assim eu consigo ter uma visão mais clara de quais são os meus chamados, as minhas responsabilidades e como eu posso caminhar e trabalhar cada aspecto desses. Ainda o GPT, metas macro, grandes conquistas desejadas em cada área. Eu comento: poucas metas fundamentais para as áreas de responsabilidade podem ajudar a ter um foco e a busca de melhoria em tudo o que fazemos.
Evite muitas metas para não se perder e assim tentar algo impossível de ser executado. O resultado disso seria frustração e desânimo. Então vamos dizer que você tem 5 grandes áreas de responsabilidade. Em vez de você estabelecer, sei lá, quero 5 metas para cada área, cara, você vai ter 25 metas. O risco de você se perder no meio disso é muito grande. Se você consegue estabelecer uma meta para cada área, na minha família eu quero uma vez por semana sair com minha esposa e com meus filhos para a gente fazer alguma atividade de lazer ou cultivo da nossa caminhada juntos. Ou ainda na questão familiar, né? Em vez disso nesse ano eu quero fazer o meu culto doméstico todos os dias, fielmente. Uma meta para a família, uma meta para o trabalho, sei lá, eu quero conquistar ao atingir aquela vaga que vai ser aberta no meio do ano, sei lá. Uma meta, você tem de repente igreja como uma área de responsabilidade. Nesse ano eu quero participar de todas as aulas da escola dominical. Isso é uma boa meta, né? Ou eu quero servir ativamente em uma área da igreja, sei lá, né? Eu quero servir na equipe de recepção ou na transmissão da igreja. Enfim, eu quero... Enfim, você vai pegando as áreas, né? Então, família, pessoal, eu quero fazer atividade física todos os dias. Ou eu quero fazer uma dieta. Ou eu quero aprender um idioma, sei lá. Você coloca uma meta por área, você tem 5 metas para cumprir no ano. É muito mais fácil de visualizar, de lembrar e de acompanhar. Vamos em frente. 2. Então, o GPT começa propondo no seu planejamento uma visão geral do ano. Então, essa é a visão abrangente. Palavra ou frase, valores e princípios, áreas de foco prioritárias, metas macro. 2. GPT sugere diagnóstico atual. Então, uma revisão do ano anterior. E aí eu comento. Em seguida, o GPT propõe uma revisão. Considero esse um caminho adequado, porque permite que nossas melhorias sejam buscadas a partir de uma consideração da realidade concreta e não de meras abstrações. E aí o GPT propõe 4 aspectos aqui desse diagnóstico, né? O que funcionou bem, o que não funcionou, o que você deve parar, continuar e começar a fazer, e a avaliação das 5 áreas: saúde espiritual, emocional, mental, física e relacional. Então eu vou comentar. Primeiro, o que funcionou bem? Então, para quem, como eu, tem uma cobrança pessoal excessiva, aprender a reconhecer vitórias e virtudes precisa ser uma disciplina. Então, você tem a tendência de olhar para sempre, cara, tá faltando, falhei nisso, não foi bom isso, falhei nisso, tal. Poder, inclusive, anotar, né? Olha, eu fiz isso bem. Esse ano foi bom, esse tipo de aspecto que eu fiz. Isso é uma disciplina para você aprender a reconhecer e também celebrar virtudes e vitórias. O que não funcionou? Então, para quem deseja esconder suas falhas, encarar o que não funcionou bem, inclusive as falhas pessoais, pode ser útil para trazer humildade e honestidade para o crescimento. Então, pode ser que você não seja a pessoa que está cobrando demais, mas pode ser que você esteja cobrando de menos, né? Você quer esconder o que deu errado. Bom, você tem que encarar o que deu errado para poder tomar decisões com relação a isso. O que você deve parar, continuar e começar a fazer? Nem tudo que fizemos em 2025 realmente deveria ser feito, ou pelo menos deveria ser feito por nós. Ao mesmo tempo, havia coisas que deveríamos ter feito e não fizemos. Há sabedoria em abandonar alguns projetos e abraçar outros. E a avaliação das 5 áreas: saúde espiritual, emocional, mental, física e relacional. É interessante que o GPT tenha usado essas áreas como importantes para a avaliação da saúde. Seguindo os mandatos criacionais, fomos chamados por Deus para o relacionamento com Ele, né, espiritual,
com o próximo, mandato social, e com o mundo, mandato cultural. Isso, inevitavelmente, passa pelo relacionamento que temos conosco, sabedoria e equilíbrio em nosso corpo e coração, emoções e pensamentos. Dessa forma, avaliar saúde espiritual, relacional, física, mental e emocional faz sentido, né? Não fazem sentido. Eu só acrescentaria, para tocar o mandato cultural, a saúde vocacional. Como está o cumprimento dos nossos chamados. Mas interessante, nesse segundo bloco do seu planejamento, você faz uma avaliação. Como é que foi o seu ano? Como é que está sendo a sua caminhada? Como é que você está? E a partir dessa avaliação você tem clareza para poder tomar decisões quanto ao que você deseja e como você vai caminhar em 2026. Terceiro bloco, metas SMART por área. Seguindo no planejamento, o GPT nos ajuda a estabelecer boas metas. Elas devem ter uma lógica. Para cada uma das suas 5 áreas, crie metas. Então, essas metas SMART, o que são essas metas? São metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes, temporais. Então, específicas, eu comento. Metas abrangentes demais geram confusão, procrastinação e improdutividade. Quero ser um marido melhor, por exemplo, não significa nada. Quero sair para um jantar com a minha esposa uma vez por semana, ou quero levar o lixo para fora sem que a minha esposa peça, ou quero acordar mais cedo e fazer o café para que minha esposa possa descansar um pouco mais na cama aos sábados e domingos, por exemplo, são metas mais claras. Então, a meta tem que ser específica. Se você bota um negócio muito genérico, é muito fácil você se perder. Quero ser um marido melhor, você não tem como avaliar mais concretamente o que significa isso. Mas se você especifica, quero fazer o café no sábado e no domingo para que a minha esposa descanse, isso é específico, isso pode ser operacionalizado e isso pode ser avaliado, né? Então, as metas também têm que ser mensuráveis. É um pouco do que eu falei de ser avaliado. Existem coisas que não podem ser medidas com exatidão, como o crescimento espiritual, por exemplo. Mas é possível medir o caminho para o crescimento espiritual. Quero crescer espiritualmente? É difícil de mensurar, mas quero ler 12 livros cristãos que me ajudem em lutas como pornografia, ira, ansiedade, preguiça e timidez? É uma meta mensurável. Então, no seu estabelecimento de metas, coloque coisas que você pode efetivamente avaliar, porque senão você não tem como observar se você atingiu ou não essa meta, né? E aí entra no aspecto atingível, né? A meta tem que ser atingível. Se você não tem o hábito de leitura, não comece com a meta de ler 50 livros no ano. Seja realista, a meta tem que ser execuível. Então, se você nunca fez atividade física na vida, não começa com a meta de, levantar 200 quilos. Então, começa levantando 5 quilos. Bota uma meta atingível, execuível. Se você nunca fez culto doméstico, não adianta você colocar uma meta de estabelecer um culto doméstico de 1h30 todos os dias. Começa com 5 minutos, 10 minutos. Coisas realizáveis, atingíveis, que vão permitir que você vá ganhando confiança enquanto você vai crescendo na consistência ao longo do processo. A partir daí você vai poder expandir, né? De 5 quilos você pode ir para 10, de 5 minutos você pode ir para 10 e assim por diante. Metas relevantes. É interessante pensar em metas que estejam alinhadas com os seus chamados diante de Deus e os seus objetivos de vida. Existem muitas metas boas por aí, mas apenas algumas delas contribuirão para o seu crescimento na direção correta. Então, tem tanta coisa que pode ser feita, né? Você pensa assim, puxa, eu quero aprender a tocar piano, eu quero aprender a falar latim, eu quero aprender a usar calculadora HP, sei lá. Todas essas coisas são boas,
mas observando a sua direção de vida, as suas áreas de responsabilidade e aquilo que a providência de Deus está guiando você. Essas metas são relevantes para esses objetivos, para esse caminho. É bom aprender latim, mas você trabalha com leitura, com escrita, isso está alinhado de alguma forma ao seu caminho, aos seus objetivos de vida. Você não vai ser mais burro porque você não sabe latim. E você não vai ser mais inteligente só porque você sabe latim e está todo mundo do seu círculo de amigos estudando latim. Não, você precisa utilizar metas que estejam alinhadas com a sua caminhada de vida. É claro que existem coisas que deverão ser cultivadas e que ainda não estão exatamente, né, no caminho, mas são coisas importantes para serem desenvolvidas. Então, de fato, se você, em termos de formação pessoal, eu desejo crescer na leitura dos clássicos e assim no aprendizado das raízes da língua. O latim pode fazer sentido nesse sentido, né? Mas é preciso que você tenha clareza quanto a isso, para você não sair escolhendo metas aleatórias. E, por fim, metas temporais, ou seja, com prazo definido. Metas sem prazo e sem perspectivas facilmente passam a ser vistas como sem sentido e assim procrastinadas. Definir o prazo nos ajuda a manter um senso de urgência ou adequação, ainda que o prazo precise ser renovado em algum momento. Então, você estabelece um prazo e avalia. Eu quero fazer atividade física diariamente nos próximos 3 meses. E aí, ao final dos 3 meses, você reavalia e faz adequações e se renova o prazo, né? Ou modifica, eu quero fazer nos dias úteis, ou quero fazer 3 vezes por semana. Mas ter um prazo ajuda você a ter começo, meio e fim. É claro que algumas coisas devem ser feitas para a vida. Atividade física é algo saudável de se fazer para a vida inteira. Culto doméstico, né? O tempo de devocional. Mas estabelecer ciclos nos permite caminhar sempre com uma perspectiva para que a gente não se perca no meio do processo, comece a considerar aquilo sem sentido e eventualmente comece a desanimar e aí procrastinar. Então, retomando, o que deve ter um bom planejamento? Uma visão geral do ano, diagnóstico atual e metas inteligentes, né? Metas SMART por áreas. Quarto aspecto, projetos e iniciativas. Então, ainda no campo da visão abrangente, identifique projetos que precisarão ser feitos ou que você deseja fazer. Liste os projetos grandes que precisam de planejamento separado. Exemplo, gravação de curso, BJC, conferência, CPAJ, viagem em família. E aí eu comento. Então, tudo isso até que era o GPT, né? Eu comento. O GPT já providencia os exemplos, mas para tornar ainda mais claro, dentro das suas áreas de responsabilidade, alguns projetos demandarão várias tarefas, ou mesmo subprojetos. Desenvolva clareza quanto a isso, listando e considerando os desdobramentos. Viagem em família demandará pesquisar preços de passagens, organizar cronograma, comprar ou selecionar roupas adequadas para o local de destino, agendar as férias no serviço, etc. Então, existem projetos maiores que você vai realizar no ano. Eu quero tirar o visto. Bom, o que está envolvido em tirar o visto? Você vai ter que tirar o passaporte primeiro, agendar o passaporte, né? Ir lá na Polícia Federal, tirar o passaporte, agendar o visto. Talvez não tenha consulado na sua cidade. Você vai precisar, então, pesquisar passagem, separar a data, comprar passagem, agendar a entrevista, ir até lá. Então, tem um rolê, vamos dizer assim, que é maior no processo. Eu quero... Esse ano tem Enem, vou fazer Enem. Bom, tem etapas aí, né, de preparação para o Enem. Concurso público,
sei lá, eu quero comprar um carro nesse ano. Então vai envolver pesquisa, como é que está a questão de poupança, considerar a possibilidade de financiamento. Projetos maiores devem ser identificados, listados e os subprojetos ou tarefas colocadas em perspectiva para que você possa considerar o tanto de tempo que isso vai tomar no seu ano e assim poder organizar suas metas considerando essa realidade concreta. Porque senão o que acontece é que você estabelece metas aleatoriamente, não reconhece as grandes coisas que você vai fazer, e aí as coisas começam a se chocar, porque a sua agenda está toda conflituosa. Né? Você não separou o tempo necessário, não organizou as tarefas adequadamente, e agora os seus projetos e tarefas estão em choque uns com os outros, porque você não os planejou e encaixou adequadamente. Quinto ponto, calendário temático. Então agora sim você desenvolve um calendário. Defina temas mensais, exemplo, janeiro, planejamento e descanso. E aí vai, né? Fevereiro, início, março, consolidação, coisas assim. Você pode fazer mensal, você pode fazer bimestral ou trimestral, mas a ideia é você perceber um fluxo no ano. Programe marcos importantes, férias, congressos, períodos de avaliação. Então, no seu calendário já separa o que tem de compromisso agendado. Né? Então, eu tenho viagem do serviço na semana de 5 a 10 de maio, estou chutando aqui. Já bloqueia isso no seu calendário e deixa isso claro desde o início do ano, porque eventualmente alguém vai te chamar para alguma coisa, eventualmente alguma outra demanda vai aparecer. E se você não está com uma visão clara do seu calendário, você marca mais coisas do que você consegue fazer, você marca mais duas coisas para o mesmo dia e assim fica tudo bagunçado. Né? Você não faz uma gestão adequada da sua energia. Então, você viajou de 5 a 10 de maio e aí você marcou uma prova importante para o dia 11 de maio. Cara, você chegou de viagem cansado no dia 10 à noite. Sua energia para o dia 11 vai estar baixa. Então, em vez de você respeitar e ter um tempo, pelo menos um dia, para recuperar as energias e assim fazer uma coisa que demande mais energia, pela falta de clareza, você emendou coisas e a sua resposta ou performance vai ser prejudicada. Então, se você já definiu a palavra ou a frase do ano, já definiu o tema, de alguma forma. Mas é possível quebrar isso em períodos dentro do ano e definir um fluxo de trabalho. Sexto, revisões regulares. Revisão mensal, revisar o progresso das metas, ajustar o foco. Revisão trimestral, reavaliar prioridades e fazer realinhamentos. E revisão semanal, definir ações práticas da semana com base nas metas. E aí eu comento, não adianta traçar o mapa e nunca mais olhar para ele. Você vai se perder. Por isso, estabeleça revisões periódicas para voltar ao mapa ou ajustar o mapa. Né? Ou ajustar o mapa ou ajustar a rota. Mudanças acontecem em nossa vida de acordo com o governo da providência e precisamos estar abertos e sensíveis para a direção de Deus. Sétimo, rotinas e hábitos. Que hábitos sustentam suas metas? Exemplo, devoção diária, journaling, check-in semanal financeiro. E aí eu comento, as metas gerais serão atingidas mediante os projetos, que se desdobram em subprojetos e tarefas. E o cumprimento das tarefas repousa em hábitos e rotinas fundamentais que precisam ser cultivados e realizados com paciência. Paciência, persistência e consistência. Os hábitos espirituais, em especial, trabalham o nosso coração para fazermos as coisas na direção certa. Então, existem hábitos e rotinas que preparam o nosso coração para a gente cumprir as coisas que a gente foi chamado para cumprir. E as rotinas
preparam o nosso espírito e contribuem para... como é que eu posso descrever isso da melhor forma possível? Contribuem para que nós já entremos no clima adequado para a realização das tarefas. Deixa eu tentar exemplificar isso aqui. Se na sua devocional todo dia você fizer de um jeito diferente, você vai levar muito mais tempo para se ambientar e preparar o seu espírito para aquilo que vai ser realizado ali. Então hoje eu acordo e leio a Bíblia no celular, deitado na cama mesmo. Amanhã eu acordo e vou para o sofá da sala e pego uma Bíblia que está ali perto. No outro dia eu acordo e não leio a Bíblia, eu vou ler a Bíblia antes do almoço. No outro dia eu vou ler a Bíblia antes de dormir. Essa variação atrapalha para que você entre num clima e numa disposição de espírito adequada para acalmar o coração e assimilar atentamente aquilo que você vai fazer. Se você estabelece uma rotina, segundo a qual, todos os dias eu vou acordar, eu vou fazer minha higiene pessoal e eu vou sentar na mesa da cozinha ou no sofá da sala e com a Bíblia de papel eu vou pegar um chazinho e fazer minha devocional enquanto eu tomo meu chá. Nos primeiros dias você vai preparando o ambiente, mas à medida em que você vai se tornando mais consistente e vai se tornando mais automático, de certa forma, você já tem o espírito mais preparado para daqui a 2 semanas continuar fazendo e você já está pronto para receber. Isso funciona para o devocional, mas isso funciona para tudo, tá? Para o trabalho, para a atividade física. Se você segue muita aleatoriedade, sem rotinas, se torna muito mais difícil você entrar na disposição adequada. Ok? E 8º ponto, esse é o último. Espaço... Peraí, deixa eu voltar aqui. Espaço para imprevistos e descanso. Reserve margem no calendário para descanso, lazer e imprevistos. Um bom planejamento é flexível e não apenas cheio. Aí eu comento. Achei muito importante esse último item. Eu tenho a tendência de preencher todos os espaços e achar que eu darei conta de tudo. Mas é importante deixar espaços abertos no planejamento. Isso é manifestação de humildade. Não sabemos de tudo e nem faremos tudo. Não governamos a própria vida e nem somos tão bons assim. A margem também permitirá que tenhamos espaço para lidar com os imprevistos. E por fim, os espaços permitem que descansemos e recuperemos a energia na caminhada. Nenhuma maratona é trilhada em um ritmo constante. É importante saber o momento de usar mais energia e o de poupar energia. Então, se você quer usar a imagem do mapa, vamos dizer, você vai planejar a corrida em uma maratona na cidade. E essa maratona, então, passa por ruas que são mais planas, passa por ruas que tem alguma descida e passa por ruas que tem alguma subida. Então, se você deseja seguir a maratona inteira no mesmo ritmo, você vai ter um problema, porque a energia que é gasta num terreno plano é uma, a energia que é gasta na descida é outra e a energia que é gasta na subida é outra. Então, no seu planejamento, você precisa ajustar as coisas para os momentos em que você vai estar no terreno plano, energia padrão, momentos em que você vai estar na descida, você poupa energia, deixa a gravidade fazer o trabalho dela, e na subida você vai ter que impor mais energia para vencer a gravidade, né? Então, se você quer seguir o mesmo ritmo o tempo inteiro, você vai se dar mal. Talvez nem consiga completar a prova, né?
E aí, usando essa imagem, no seu planejamento do ano, você tem que deixar espaço para imprevistos e para descanso, para poder fazer esse ajuste. O espaço vai permitir que você, ao não ter realizado algumas coisas, possa readequá-las ou fazê-las em outro momento. E vai permitir também que você recupere energia enquanto está realizando aquilo que Deus te chamou para realizar. Ok? Então, são 8 aspectos de um planejamento para o ano. O que deve conter? Uma visão geral do ano, um diagnóstico da situação atual, uma revisão do ano anterior, metas SMART por área, projetos e iniciativas, calendário temático, revisões regulares, rotinas e hábitos e espaço para imprevistos e descanso. E aí o GPT ainda coloca esse último bloco aqui, né? Como caminhar melhor nesse processo de planejamento. Então ele bota 5 itens aqui. Comece com a oração e escuta ativa. Pergunte o que o Senhor quer fazer através de mim em 2026. Separe tempo de qualidade para o planejamento, idealmente 1 ou 2 blocos de 3 a 4 horas. Use um template ou estrutura clara. Posso montar um modelo no Notion, Excel ou Google Docs se quiser. 4, priorize o que traz impacto, não só o que é urgente. E 5, revise mensalmente. Não adianta planejar uma vez e esquecer. O segredo está no acompanhamento. E aí eu fecho, né? O texto dizendo, resumindo, o roteiro acima pode ser um bom guia para quem deseja caminhar melhor em 2026. Se você deseja saber mais sobre o alinhamento do coração para uma produtividade centrada no Evangelho, recomendo que leia o meu livro Produtividade Redimida. Desejo que você tenha um ano cheio da graça de Deus. Então, se você está nesse período aí de considerar o que você vai fazer em 2026, esse roteiro pode ser muito útil, ajudar você a ter categorias fundamentais para caminhar. Então, agora é pegar o papel, o lápis, parar em algum lugar calmo e, em espírito de oração, começar a desenhar o mapa do ano de 2026 para que você possa caminhar com alegria e energia para fazer o que Deus chamou para fazer e para que você possa correr menos, sendo guiado por urgências e pressões, e andar mais com um ritmo intencional, como aquele que sabe o que está fazendo e sabe para onde está indo e sabe de quem depende, né? E assim vivendo para a glória do Senhor. Deus abençoe você, você tenha um bom planejamento e uma boa caminhada em 2026. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.